Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 16 de outubro. Foi no 16 de outubro de 1979 que o cardeal polonês Józef Karol Wojtyła foi eleito papa. Adotou o nome de João Paulo II. Recém tinha morrido o papa mais rápido, de papado mais curto, 33 dias só, João Paulo I, que eu vi na janela da Praça de São Pedro. Tive essa bênção. E ele ficou 27 anos no papado. Entrou com 58 anos de idade e morreu com 85, só inverteu os algarismos. Ele fez de tudo, né? Foi goleiro de futebol, ele foi soldado na Primeira Guerra, na Segunda Guerra foi atropelado por uma viatura da Wehrmacht, foi socorrido pelo oficial alemão, foi arcebispo de Cracóvia e combateu o comunismo na Polônia e no mundo, foi o fator mais importante de desintegração da União Soviética e promoveu o ecumenismo, primeiro dentro do próprio cristianismo, né, entre os católicos ortodoxos, a Igreja Oriental, a Anglicana, os luteranos, mas até com o Dalai Lama foi visitá-lo 8 vezes. E ele foi visitar lideranças islâmicas, veio 2 vezes ao Brasil, recebeu tiros em plena Praça de São Pedro. Tem muita gente que desconfia que foi amando da União Soviética, que o Ali Agca, que já tinha ficha policial na Turquia, já tinha um homicídio, já tinha um assalto a banco, e perfurou intestino, cólon, né? Foi terrível, mas ele se recuperou. Ele não só jogava futebol, como era um bom esquiador, remador, né? Tinha uma compleição física muito boa, se recuperou. Ele foi visitar o Ali Agca, que estava condenado, e consta que tiveram uma conversa entre eles por 30 minutos. Muita gente supõe que Agca contou quem foram os mandantes, né? Esse atentado foi em 1981, no dia 13 de maio, o mesmo dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que teria revelado lá aos pastorinhos uma tragédia, né? Quem sabe? Enfim. Bom, vejam só, agora voltando para o Brasil, né? Hoje estão discutindo lá no Supremo a turma que eles chamam da desinformação para o golpe. De repente, desinformação virou crime, né? É o que estão decidindo lá. Tem que alterar o Código Penal, tem que fazer. Você vai encontrar isso na Gazeta do Povo, a informação que não é tendenciosa pró-governo ou pró-Supremo, é informação isenta, né? Como deve ser o jornalismo. A Gazeta do Povo prima por isso. Eu encontro sempre a boa informação na Gazeta do Povo. Eu estou lá também com os meus comentários, os meus artigos diários, enfim. E ela está fazendo agora, aproveito, está fazendo uma oferta de R$ 1,90 por mês pelos próximos 6 meses, podendo cancelar quando quiser, se quiser, né? Gazeta do Povo já tem uma longa tradição centenária e isso significa credibilidade e confiança. R$ 1,90 por mês, olha aí, se você estiver interessado, está lá no gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia, ou você põe aí no QR Code, né? Ou seja, menos de R$ 2,00 por mês pelos próximos 6 meses, dá acesso a todo o excelente conteúdo da Gazeta do Povo, que não depende de verba do governo, mas depende dos assinantes, né? Isso é fundamental para a independência de um órgão de informação no momento em que a gente corre o risco de mais um tipo de censura, inventando jurisprudência sobre desinformação, né? A opinião contrária é chamada de desinformação em geral. Mas vamos aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, se ainda não fez isso,
e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o mais importante assunto de hoje é a consequência da expectativa que foi criada com as declarações de ontem de Lula, que não foi só uma química com Trump, foi uma indústria petroquímica. Ele quis fazer graça, ficou meio estranho, né? Mas foi uma reunião normal, eu nem diria cordial. A informação que a gente tem, que eu tenho até esse momento, é apenas do lado brasileiro. Foi o que disse o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, depois da reunião de mais de 1 hora, que eu achei muito curta, na Casa Branca. Teve uma reunião inicial, segundo ele, só a 2. Marco Rubio com Mauro Vieira. E certamente, nessa reunião a 2, para evitar vazamentos, foi tratado o assunto que foi revelado pelo secretário de Comércio, Jameson Greer. Ele explicou, olha, 50% de tarifa é o seguinte, 10% é comercial, 40% é sanção ao Brasil, é um alerta ao Brasil, porque o Estado de Direito está definhando, está havendo censura, né, enfim, está se desobedecendo à Constituição, né, com arbítrio. Então, deve ser essa conversa. Eu imagino o que disse Mauro Vieira para dizer assim, olha, os poderes são independentes, isso é o Supremo que está fazendo. Né? A gente não tem nada a ver com isso. Só que o presidente da República jurou defender a Constituição. Está lá no juramento dele perante o Congresso. Né? Não sei se Marco Rubio sabe do teor do julgamento do presidente da República. Se sabe, ele deve ter cobrado isso. Não, mas ele tem que defender e não defendeu. Ele está sendo solidário com o que está acontecendo lá no Supremo. Né? Aí, depois houve outra reunião aí com todo mundo. A embaixadora, embaixadores, o homem do comércio. Né? E aí deve ter sido a parte mais amena, digamos, que não se decidiu nada. Nem 0,5% dos 50% foi retirado, né? Porque tinha um clima, uma química. Essa química acabou sendo uma fumacinha que sai do tubo de ensaio. E aí aquela coisa, foi início de uma negociação. Eu anotei aqui as palavras, criado um canal de negociação. Tem gente dizendo que Lula e Trump vão se encontrar em novembro. Ele não disse isso. Ele disse que isso é desejável que os presidentes se encontrem, né? Mas criou-se um canal de negociação e nada mais. Então, acho que foi como se criaram uma expectativa. Eu não criei. Criaram uma expectativa de otimismo, né? Frustrou. Fizeram uma viagem até Washington para isso. Bom, já que eu falo em Estados Unidos, o Elon Musk, um bilionário, disse para a brasileira americana Flávia Magalhães que disponha dos advogados, de todos os advogados que ele recomendar e pagar. Ele paga. Ela tem um mandado de prisão do Alexandre de Moraes e se anunciou que havia um policial federal por lá monitorando as atividades dela. É por crime de opinião ou crime político, pelas coisas que ela disse na rede social. Ela é americana, foi naturalizada americana, é casada com um americano, vive nos Estados Unidos, é cidadã americana. E Elon Musk, que uma vez botou uma produção gráfica mostrando
Moraes atrás das grades deve estar sonhando com isso, né? Porque esses advogados podem conduzir um processo e Moraes já responde a outros, já está envolvido em outros por causa de empresas americanas que ele atingiu e corre o risco de ser condenado nos Estados Unidos e o nome dele para a Interpol, imagina, né? É um risco. Bom, falando de risco, o ministro Barroso deve estar mal. Mal que eu digo internamente, mal com ele mesmo. Tem chorado bastante, né, nos discursos, a gente viu em público. Mas ontem ele passou mal mesmo, foi internado no Sírio-Libanês de Brasília, onde passou a noite. Saiu hoje do hospital, mas não consta que tenha ido ao trabalho no Supremo, de onde ele sai no sábado para se aposentar, aposentadoria remunerada, né, totalmente, e com direito a seguranças. Ele deve estar, antes mesmo de fazer a meditação, ele deve estar olhando para dentro a respeito de tudo que ele fez lá no Supremo e as consequências disso para segurança jurídica, estabilidade política, devido processo legal, Estado de Direito, todas essas coisas. Por falar nisso, só para encerrar, Moraes nomeou Defensoria Pública para defender Eduardo Bolsonaro. Segundo a agência oficial, no processo sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. É acusado de fomentar as sanções, a lei Magnitsky e as suspensões do visto no Supremo. Ou seja, está dizendo que o juiz e os juízes que estão julgando Eduardo são aqueles que julgam ter sido atingidos por punições americanas fomentadas por Eduardo. Não fecha, né? No Estado de Direito isso não fecha de jeito nenhum. E, enfim. Eu disse para vocês que o Congresso hoje ia derrubar os vetos de Lula na lei do licenciamento ambiental. Não derrubou, porque, a pedido do governo, Alcolumbre cancelou a reunião que ele havia convocado